querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá é especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje, eu, Fabiana, vou trabalhar com vocês o seguinte conteúdo: adição e subtração. Isso mesmo, vamos trabalhar essas duas operações com os números naturais, ok? Vamos ver aqui os termos das operações. Nós precisamos compreender, identificar os termos das operações, que nos facilitará muito aí no decorrer das nossas atividades. Inicialmente eu trouxe da adição. Quando a gente faz uma operação de adição, no caso aqui 24 mais 32, estes numerais eles recebem nomes. O 24 é a primeira parcela e o 32 a segunda parcela. Assim, como o resultado também recebe um nome, ele é a soma ou total, ok? Sabemos que em uma adição nós podemos utilizar muitas parcelas e não só duas, como neste exemplo, certo? Muitas pessoas também chamam a adição da continha de mais, não é verdade? Vamos aqui para os termos da subtração, a continha de menos. Isso mesmo. Observem aqui quais são os nomes que esses numerais recebem. Tem uma operação de 89 menos 72 e o resultado de 17. Cada um destes numerais tem um nome. O 89 é o minuendo, o 72 o subtraindo e o 17 é o resto ou diferença. Aqui nós temos os termos da adição e da subtração. Compreendido? Então vamos aqui dar sequência. Eu trouxe para vocês as ideias da adição. Então, quando a gente até mesmo está lendo um problema, vão aparecer palavras que nos indicam que é uma operação de adição que nós teremos que fazer. E quais são essas ideias? A ideia total, a ideia tudo junto, soma, somar, mais, combinado, ambos, aumentar. Estas ideias são da adição. Trouxe também as ideias da subtração. Quais são as palavrinhas que nos remetem à subtração? Menos, tirar, sair, ficar, diferença, sobrar, diminuir. Algumas palavras que nos indicam que nós teremos que resolver o problema utilizando uma subtração. Compreenderam? Então, próximo aqui é a ideia das propriedades da adição. Você conhece as propriedades da adição? Você as utiliza no seu dia a dia? Veja bem, eu trouxe aqui propriedade do fechamento e propriedade do elemento neutro. E vou exemplificar para vocês compreenderem melhor. O que seria a propriedade do fechamento? Se eu estiver somando 24 mais 32. 24 e 32 são números naturais. E o resultado só pode ser um número natural. Então, estou somando 4 com 2, 6, 2 com 3, 5. A soma de dois números naturais, dois ou mais números naturais, resulta em um número natural. Essa é a propriedade do fechamento. E a propriedade do elemento neutro? Quem será o elemento neutro da adição? O elemento que não modifica uma das parcelas, que continua neutro, é o zero. Então, eu posso pegar 58 e somar com zero, que eu continuarei com 58. Essa é a propriedade do elemento neutro. Um número somado a zero continua sendo este mesmo número. Temos mais propriedades? Temos sim. Agora eu trouxe para vocês mais propriedades da adição.
Nós temos aqui a propriedade comutativa e a propriedade associativa. Comutativa quer dizer comutar, trocar de lugar. Então, se eu somar 13 mais 24 ou 24 mais 13, nós vamos obter resultados diferentes? Não, nós vamos obter o mesmo resultado. Obteremos aqui o valor de 37. Por quê? A propriedade, ela nos garante que a ordem das parcelas não altera a soma. Nós temos o hábito de colocar primeiro os números que possuem mais algarismos, os números maiores, até para facilitar o nosso cálculo, mas a ordem não importa. Se nós tivermos mais parcelas, e aí você pode colocar as parcelas em qualquer lugar. A ordem das parcelas não altera a soma. E a propriedade associativa? O que diz essa propriedade? Nessa propriedade, nós precisamos ter mais de duas parcelas. Nós podemos ter aqui, vou dar um exemplo para vocês. 14 mais 9 mais 8. Eu posso associar, eu posso escolher duas parcelas para serem somadas, primeiramente, e depois somar com a terceira. Isso se chama associar. E o resultado vai manter, vai ser o mesmo, independente das parcelas que eu some primeiro ou some segundo. Então, se eu somar primeiro o 14 com mais 9, que nós sabemos o resultado de 23, e depois eu somar com 8, que nós obteremos o quê? O valor de 31, ele vai dar o mesmo resultado se por acaso eu tivesse somado 9 com 8. Então, se eu tenho aqui, vou separar e mostrar para vocês. 14, vou colocar os mesmos valores, claro. Mais 9 e mais 8. Só que agora eu vou somar o 9 com 8 e vou manter aqui o 14. 9 mais 8 é igual a 17, não é mesmo? Somando 14 com 17, nós também vamos ter o valor 31, o mesmo resultado. Então, associei primeira parcela com segunda e depois somei com a terceira, ou a segunda com a terceira e depois somei com a primeira e obtive o mesmo resultado, propriedade associativa. Vejamos aqui, e a subtração? Ela tem propriedade? Tem sim. A subtração tem a relação fundamental da subtração. E que relação é essa? Vocês aí de casa podem estar se perguntando. Vejam bem, se eu tenho aqui uma operação que eu vou mostrar para vocês. 438. E eu vou retirar 215. Ok? Eu tenho uma operação de subtração, o minuendo, o subtraindo, vamos encontrar o resto ou diferença. 8 menos 5, 3. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. O que é que diz essa relação fundamental da subtração? Ela nos garante que o resto ou diferença somado com o subtraindo tem que dar o minuendo. Vocês concordam? A gente consegue tirar essa prova? Sim, é isso que a relação fundamental nos garante. Então, que se eu pegar o resto ou diferença, fazer a operação inversa, quer dizer, somar com o subtraindo, nós vamos obter quem? O minuendo. 3 com 5, 8, 2 mais 1, 3, 2 com 2, 4. Confirmamos assim e garantimos a operação, a relação fundamental dessa operação.
Tranquilo? Então, vamos dar sequência. Trouxe aqui para vocês um praticando. Vamos praticar fazer alguns cálculos, né, de adição e de subtração. Vamos ver aqui o problema. Uma exposição de carros antigos foi visitada por 1.124 pessoas no sábado e 1.297 pessoas no domingo. Qual foi o total de visitas nesses 2 dias? Então, veja bem, quando a gente lê um problema, que a gente separa as informações, a gente já verifica algumas palavras que nos ajudam a descobrir qual cálculo fazer. Primeiro, quantas pessoas visitaram no sábado, nós temos aqui. Quantas no domingo aqui? E depois, quando faz a pergunta final, colocou uma palavra muito importante, o total de visitas. Qual das operações tem esse termo total? A adição, não é mesmo? Por isso, nós temos que fazer a adição desses 2 valores. E que é bem tranquilo. Tem aqui reserva, mas eu tenho certeza que você de casa não tem dificuldade. 4 com 7 são 11, não é mesmo? Fica 1 e sobe aqui o 1. 1 com 2, eu posso fazer 1 com 9 para ficar mais fácil. 1 mais 9, 10, com 2, 12. Fica o 2 e sobe o 1. 1 mais 2 são 4. E 1 mais 1, 2. Então, qual o total de visitas nesses 2 dias? O total foi de 2.421 pessoas. Alguma dúvida? Quando foi somar, colocou unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, posicionou correto e fez o cálculo corretamente. Vamos para o próximo problema. Jairo tem R$ 712. Paulo tem 586. E Marcela tem 1.215. Quanto de dinheiro eles têm juntos? Então se eu leio, se eu compreendo, se eu verifico a palavra, eu já sei qual o cálculo que eu vou fazer. Nós vamos ter que, olha, juntos, eu vou ter que juntar estes valores, não é? Posso posicionar de que maneira? Da maneira que eu quiser. Mas nós temos o hábito de colocar aqueles com mais algarismos primeiro. Então, vamos pegar o valor da Marcela. Assim, a gente tem aqui 1.215. Depois, vamos pegar a do Jairo, que é de 712. E, por fim, a do Paulo, 586. Fabiana, eu posso somar 2 parcelas e o resultado somar com a terceira? Posso fazer assim também. E posso somar as 3 parcelas ao mesmo tempo. Vamos somar? 5 com 2, 7. 7 com mais 6, 13, né? Fica o 3 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 3 com mais 8, 11. Fica o 1 e sobe 1. 1 mais 2, 3, com 7, 10, com 5, 15. Fica o 5 e sobe 1. 1 mais 1, 2. Confere? Então, quanto de dinheiro os 3 têm juntos, né? Os 3 têm 2.513 juntos. Certinho? Compreenderam? Então, vamos para o próximo. Mariana e Cacá fazem coleção de chaveiros. Mariana tem 542 chaveiros e Cacá tem 278. Quantos chaveiros Mariana tem a mais que Cacá? A gente consegue descobrir? Agora eu preciso fazer uma relação de comparação. Eu quero saber quantos chaveiros um tem a mais que o outro. Qual a operação que a gente faz? Por mais que essa palavra a mais fica parecendo que é uma adição, e não é. Não é verdade? Nós não temos que fazer uma subtração? Exato. Então, veja bem, como que a gente pode fazer? A gente pode pegar a quantidade maior e subtrair da menor.
Vamos então pegar 542 e subtrair de 278, descobrindo quantos chaveiros a Mariana tem a mais que Cacá. O 2 dá para tirar o 8? Não, então vamos ter que pegar aqui na dezena, que ficarão só com 3 e aqui com 12 unidades, certo? 12 eu tiro 8, sobram 4. 3 dá para tirar o 7? Não. Então, nós vamos ter que pegar na centena. Vamos ficar com 13. 13 tira 7, 6. 4 tira 2, 2. Assim, a gente descobre que Mariana tem 264 chaveiros a mais que Cacá. Compreendido, pessoal? A ideia da subtração e a ideia da adição? Excelente! Agora, eu quero fazer uma mágica com você de casa. Tá preparado? Tá com um caderno, um papel e uma caneta ou lápis para anotar? Porque eu vou fazer uma mágica. E eu espero que eu explicando para vocês essa mágica, depois vocês também possam fazer com as pessoas que vocês conhecem. É muito interessante. Eu trouxe para vocês aqui o número mágico. Isso mesmo, o 1089. Mas por que ele é mágico? O que ele tem de tão mágico assim? Vou orientar vocês por que ele é mágico, ok? Então, vamos descobrir por que o 1089 é mágico, tá bom? Eu vou orientar vocês, anotem aí para depois vocês fazerem com o pessoal de casa. Primeiramente, vamos pensar em um número formado de 3 algarismos distintos, 3 algarismos diferentes, assim, ó. Nós temos que ter a unidade, a dezena e a centena. Vou pensar num número aleatório aqui, 687, ok? 687. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é fazer esse 687 agora um novo numeral do fim para o começo. Então, nós temos 687, qual o numeral que a gente vai formar? Do fim para o começo, nós vamos formar o 786, ok? Agora, nós vamos pegar o maior e subtrair o menor. Às vezes, o primeiro é o maior, não tem problema, mas nós vamos pegar o maior e subtrair o menor, fazer uma operação de subtração. Vou fazer aqui com vocês, olha, 786 menos 687. Vamos fazer este cálculo? 6, a gente tira 7? Não, vamos ter que pegar aqui emprestado, né? Na casa da dezena. Vamos ficar com 16. Eu tiro 7, sobra quanto? Ah, muito bem. 16 eu tiro 7, sobra... O pessoal de casa já respondeu? Quanto? 9? Ah, excelente. Aliás, 7 dá para tirar 8? Não, vamos ter que pegar aqui nesta outra ordem. Então, vamos ficar com o quê? 17 eu tiro 8, sobra 9, certo? Muito bem. E 6 menos 6 sobra 0, certinho? Muito bem. Excelente ter dado estes algarismos aqui na nossa subtração. Próxima etapa. Nós vamos pegar o resultado dessa subtração e vamos escrever novamente o numeral do fim para o começo. Aqui, né? De 9 para o 0. E quando tiver 0, você tem que utilizar o 0. Senão, o nosso número mágico não vai aparecer. Vamos agora escrever esse numeral aqui do fim para o começo. Nós vamos obter quem? O 990. Certinho? E para encontrar o nosso número mágico, o que nós devemos fazer? A gente não está trabalhando adição e subtração? Por isso que eu trouxe esse número mágico. Fizemos uma subtração e agora é hora da gente fazer uma adição. Excelente! Nós vamos adicionar, não é verdade? Este novo número com o resultado que a gente obteve aqui, que é de 99. Somando aqui, vamos ter o quê?
0 mais 9, 9. 9 mais 9, 18. Fica o 8 e sobe 1. 1 mais 9, 10. Aqui está o número mágico 1089. Interessante, não é mesmo? E você não precisa utilizar estes números que eu utilizei. O 687, o 687. Esse mágico, essa magia, vale para qualquer algarismo que você utilizar e formar aqui o numeral. Certinho? Agora, tudo de melhor para vocês aí de casa, que vocês consigam fazer com os familiares essa mágica e se encantar com a matemática. Eu desejo a todos vocês bons estudos, aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau!